Olá pessoal, gente, a gente vai voltar aqui, para dar sequência em duas questões, sobre esse assunto de ligações, tranquilo? Então diz a primeira questão: ao se transformar em íon estável, quando ele fala íon estável, ele está atingindo a estabilidade, igual a um gás nobre. Falou instável, lembrem lá de 8 elétrons na última camada, na camada de valência. Então continuando. Um átomo de magnésio, número atômico 12, e um átomo de oxigênio, número atômico 8, respectivamente. Letra A. Ganha e perde um elétron. B. Ganha e perde 2 elétrons. C. Ganha e perde 3 elétrons. D. Perde e ganha 1 elétron. Letra E. Perde e ganha 2 elétrons. Meus amigos, essa questão é o seguinte. Eu vou fazer essa questão aqui mais embaixo, que a gente tem um espaçozinho. Aí diz o seguinte, ele está falando que eu tenho lá o átomo de magnésio, de número atômico 12. Se eu fizer a distribuição eletrônica do magnésio, eu vou ter o seguinte, um S2, 2S2, 2P6, 3S2. Tranquilo? 3S2. Então, pessoal, observe o seguinte. Quem é a última camada aí? A primeira camada K, com 2 elétrons. A segunda camada L, com 8 elétrons. E a terceira camada M, com 2 elétrons. É o seguinte, para ele poder ficar com 8, neste caso, ele vai ter que... Você imagina o seguinte... Se ele tem 2 elétrons, vai ter que ganhar 6 elétrons ou perder esses 2? Perder, né, pessoal? Então, ele vai perder esses elétrons aqui. Então, ele vai perder esse elétron aqui, ó. E aí, no caso, quando ele perde, aí sim, aí a camada de valência passa a ser a camada L, exatamente com 8 elétrons. E esses 2 elétrons do magnésio vai para onde? Vamos dar sequência aqui, fazer a continuação do nosso conteúdo. Falamos do magnésio. Aí diz o seguinte, o outro elemento, vou ter que apagar, viu, pessoal? Eu posso colocar aqui. Deixa eu dar uma olhadinha. O outro elemento, ele fala que é o oxigênio. O oxigênio, número atômico 8. Fazendo a configuração, então é o seguinte. 1S2... 2S2, 2P4, Contando o número de elétrons, eu vou ter 8. Agora observe o seguinte, pessoal. Observe com o oxigênio, para ele, quem é a última camada aí? Camada L. Quantos elétrons eu tenho na camada L? Pessoal, eu tenho apenas 6 elétrons. Então, no caso, vai ser o seguinte, vai ter que ganhar quantos elétrons? 2. Vai ser exatamente esse do magnésio aqui, ó. Esses 2 elétrons, eles vão vir para cá. Aí sim, aí no caso, ele vai ficar aqui com 6, com 2, 8. Aí a camada de valência aqui passa a ser 8. Ou seja, eu vou ter 8 aqui e vou ter 8 aqui. Estabilizou? Estabilizou, pessoal. Então, a questão que está pedindo aí diz o seguinte. Letra A, ganha e perde um elétron? Não. Letra B, ganha e perde 2 elétrons? Sim. Letra B é correta. Tá certo? Quem ganha? Quem ganha e quem perde 2 elétrons? Quem está ganhando aí é o oxigênio, 2 elétrons, e o magnésio está perdendo 2 elétrons. Então, a nossa questãozinha aqui é a letra B, B de Brasil. Tudo bem, meus amigos? Questão muito boa, né? É só você ter atenção. Tudo bem? Tudo tranquilo? E a segunda questãozinha aí para a gente poder fechar, vou apagar para poder ficar melhor, diz o seguinte. Um átomo X apresenta 13 prótons e 14 nêutrons. A carga do íon estável formado a partir deste átomo será... Pessoal, lembrem, lá no início da aula que eu falei para vocês o seguinte. Quando eu falar de um elemento, de um átomo, com uma certa quantidade de prótons,
ele tem também a mesma quantidade de elétrons. Se eu tiver um elemento que tem 8 prótons, ele vai ter 8 elétrons na eletrosfera. Se eu tiver um elemento com 13 prótons, ele vai ter 13 elétrons. Então, nesse caso é o seguinte, esse átomo que eu não sei quem é um átomo X, se ele tem 13 prótons, ele tem 13 elétrons. Então, o número atômico dele aqui, o número de prótons, mesmo número atômico, né? Então, pessoal, é só fazer a configuração eletrônica, né? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Aí dá quanto aqui, pessoal? 12 mais 1, né? 3p1, certo? Aí sim, no caso está completo aí. Você pode observar que eu consegui deixar aqui o seguinte: 2 elétrons, mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, mais 1, 13, que é a mesma quantidade aqui, certo? E aí observe o seguinte: quem é a última camada de valência aqui, ó? A camada K aqui com 2 elétrons, a camada L com 8 elétrons e a camada M com 3 elétrons. Então, no caso aqui desse átomo, ele vai ter que perder ou ganhar quantos elétrons? O pessoal vai ter que perder. Ele vai perder quantos elétrons? Ele vai perder esses 3. Porque perdendo esses 3, eu vou conseguir ficar somente com a camada L com 8 elétrons na camada de valência. Então, no caso, quem perde forma um cátion positivo. Se ele perdeu 3 elétrons, né? Então, quem perde, na verdade, fica positivo, não é verdade? Como foi falado, pessoal, então vai ficar 3 mais. Se um átomo ganhasse 3 elétrons, ele ficaria negativo. Aí eu dizia que ele seria 3 menos. Mas como ele está cedendo, né? Que na verdade está dando, está cedendo, ele está perdendo. No caso aqui nós temos a nossa letra, a letra E, né? Como colocado aqui, pessoal. Certo? Que é a nossa letra E de elefante, certo? Então, pessoal, com essa eu encerro essas questõezinhas aqui. Durante o nosso curso aqui, nós vamos fazendo as revisões, vamos jogando uma teoriazinha e uns exercícios, tudo bem? Para a gente ir praticando e a gente ir treinando. Vocês, pessoal, vocês podem estar pegando algumas questões do livro didático de vocês, que tem realmente esse assunto, e tentar respondê-las, certo? Então, pessoal, aqui a gente finaliza. Um abraço para todos vocês e ótimos estudos para todos. Valeu!